há 2 anos atrás, o presidente da República teve a insensatez, a falta de pudor e a falta de vergonha de convocar todos os embaixadores, inclusive todos da União Europeia, estiveram reunidos com o presidente da República para ele insinuar aos embaixadores do mundo inteiro que as eleições no Brasil não eram honestas, que ele ia ser roubado, que as eleições não eram confiáveis. Tá? Só para você ter ideia da qualidade da pessoa que governava esse país. E eu espero que as pessoas que estão disputando as eleições não tenham o hábito do ex-presidente desse país, de negar durante todo o processo eleitoral, a lisura das urnas, a respeitabilidade à Suprema Corte, por que não dizer até uma ofensa aos eleitores que não votaram nele. Querido presidente, Querido presidente, na Espanha também, eu tive alguns membros da oposição que questionaram os resultados eleitorais e também o processo eleitoral. Pronto, desculpa. Obrigada. Sandra Gallardo, Radio Nacional de Espanha, em nome da imprensa espanhola que acompanha o presidente Sánchez nessa visita ao Brasil. Então, obrigada aos 2 presidentes pela oportunidade de formular perguntas. Para os 2 presidentes, eu gostaria de perguntar o que os senhores podem aportar e em que condições as empresas espanholas competem dentro desse programa de parceria com o Brasil. E para o presidente Sánchez, no âmbito nacional, eu gostaria de falar do caso das compras de máscaras e da questão das comissões ou propinas que aconteceu. Então, a partir da saída de Ávalos e também com essa questão de Porto do Estado, você acha que esta crise termina ou também isso poderia afetar a senhora Armengol e outras pessoas da sua confiança? E também como a lei de anistia pode afetar a questão do terrorismo. Bom, vocês vão ver logo a emenda, né? Faltam poucos minutos, poucas horas para conhecermos o que vai ser publicado, mas o importante é que vai haver uma lei, vai ser constitucional e de acordo com o Estatuto Europeu. Em relação à sua pergunta, eu acho que a formulação deveria ser diferente. É como o governo da Espanha responde em casos concretos de corrupção ou falta de exemplos ou de bons exemplos. Então, eu sempre nas minhas declarações e nas conversas que tenho com vocês, tento dizer que esse governo vem reagindo de maneira contundente, imediata e exemplar nos momentos em que houve corrupção institucionalizada, protegida ou estruturada. Essas coisas são de 2018, são do passado. Isso foi levado às Cortes Gerais para análise e para finalizar com esses processos de corrupção que davam vergonha a nós como país antes. Então, o que eu quero dizer é que nós somos um governo incompatível com qualquer caso de corrupção que exista. Somos implacáveis contra a corrupção e damos resposta contundente, exemplar e imediata a isso. E, a partir daí, tanto os ministros como a presidente do Congresso, eles contam com o meu respaldo, entre outros motivos, porque quando nós defendemos a democracia, quando lutamos contra esses casos de corrupção, essa defesa da democracia, essa luta contra a corrupção, ela também consiste em não infundir boatos ou coisas falsas que às vezes gera muito desconforto na opinião pública. Então, devemos ser consequentes e coerentes. É preciso ter padrões de exemplo e isso deve ser aplicado também ao nosso próprio partido e às vezes eu não vejo isso na oposição. E quanto à primeira das perguntas sobre os empresários e empresárias, eu acho que eles
podem colaborar nessa aposta de médio e longo prazo com o Brasil. Nós tivemos já reuniões com delegações empresariais, nós temos aqui empresas que apostam no Brasil há mais de 30 anos, algumas até há 70 anos, então existe todo um compromisso com o Brasil. E essa liderança não é somente regional, ela é também global naqueles elementos que são essenciais para esse plano de crescimento econômico do Brasil, como, por exemplo, para a transição energética. Nós também assinamos um memorando de entendimento para a conectividade. Então, são várias áreas no Brasil que não têm esse acesso às telecomunicações. Então, queremos desenvolver, queremos atender e colaborar também na questão da saúde. E temos muito apreço, as empresas espanholas têm muito apreço por este país, elas reconhecem esse impulso transformador que o presidente Lula dá à economia brasileira e também à estabilidade regulatória e à reforma fiscal que fizeram um elemento importante para isso, e isso permitirá captar maior investimento estrangeiro para este país. Muitos dos acordos firmados nesta cooperação bilateral também, que vamos reforçar entre os dois governos, tudo isso ajudará a que as empresas espanholas continuem acreditando, investindo e desenvolvendo atividades econômicas no Brasil. Olha, vamos supor que a companheira jornalista que me fez a pergunta tivesse 1.000 euros e ela levantasse na segunda-feira de manhã querendo aplicar os 1.000 euros dela. O que ela iria fazer? Ela iria tentar procurar um banco que, primeiro, lhe desse muita garantia de que esse banco não fosse quebrar. Segundo, ela ia tentar ver qual é a melhor taxa de juros que ela ia ter que arrecadar nos seus investimentos. Aí ela iria aplicar o seu dinheiro. O empresário faz a mesma coisa. O que o Brasil tem que oferecer aos empresários? Primeiro, nós temos que oferecer, uma sociedade com certo poder aquisitivo, com capacidade de comprar aquilo que é produzido pelos empresários. Segundo, a gente tem que ter mão de obra qualificada para poder produzir aquilo que os empresários querem produzir no Brasil. Terceiro, a gente tem que ter estabilidade política. Quarto, a gente tem que ter estabilidade jurídica. Quinto, a gente tem que ter estabilidade fiscal. A gente tem que ter estabilidade econômica. E, por último, a gente tem que ter estabilidade social. Um país que apresenta um rosário pode dizer assim na Folha de São Paulo: o presidente Lula está muito feliz que finalmente está marcada a data das eleições na Venezuela. Pronto. Espero que tenha sido entendido. Bueno, por mi parte, desde España hemos venido defendiendo. Temos defendido na Espanha há muitos anos a necessidade da celebração de eleições na Venezuela. Então, nós celebramos que tenham sido convocadas essas eleições presidenciais e esperamos, e a Espanha vai contribuir para isso, esperamos que estas eleições se celebrem com as garantias democráticas que o povo venezuelano precisa. O próximo jornalista. Sí, buenas tardes. Sandra Gallardo, de Radio Nacional de España, en nombre de la prensa española que acompaña. Em nome da imprensa espanhola que acompanha o presidente Sánchez. Vou dizer uma coisa para o presidente Pedro Sanches. Não sei se você teve conhecimento, aqui neste país,